Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque ao esporte e atividade física. O consumo nos lares brasileiros cresceu 4,24% de junho para julho. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento é de 3,37%. O Instituto de Segurança Pública, o ISP, aponta que 483 pessoas desapareceram por mês no Rio de Janeiro em 2023. Somente no primeiro semestre deste ano, cerca de 2.900 pessoas desapareceram no estado. Policiais militares resgataram uma vítima de um sequestro após pelo menos 5 dias em cárcere privado. O prazo para o pedido de reaplicação do Enseja termina nesta sexta-feira e a solicitação deve ser feita na internet. O Produto Interno Bruto do país cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. O diálogo com o objetivo de apresentar projetos que visam a saúde e o bem-estar dos idosos. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Sexta-feira, o fim de semana está chegando e hoje, especificamente, a gente vai começar o Correio Petropolitano Debate com a nossa entrevista. Hoje é o dia do profissional de educação física e nada mais justo do que dar destaque a esses profissionais. Nós vamos conversar com o Renato Varjala e também com a Flávia Guimarães. Eles que têm um projeto voltado para a população idosa e vão contar para a gente todo esse passo a passo e também o porquê dessa iniciativa. Eles já estão aqui nos estúdios com a gente. Pessoal, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. E é claro, já deixar aqui os parabéns também pelo dia de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, primeira pergunta que eu vou fazer é qual que é o nome do projeto? Acho que para quem está nos acompanhando, a gente já começa assim. Claro. Qual que é o nome do projeto e quando que surgiu essa ideia? Muito obrigada pelas felicitações aqui pelo Dia do Profissional de Educação Física. O nome do projeto é @metodologiavivamais, então a gente tem uma página lá do Instagram e dentro dessa página do Instagram nós teremos um projeto fechado chamado Saúde Todo Dia. É um projeto inovador e ousado, né? Visto que nós estamos oferecendo a atividade física de maneira digital para uma população idosa. Ou seja, são dois desafios. O idoso praticar atividade física, que muitas vezes tem uma barreira social em relação a isso, e o idoso ser incluído no digital. Então, é ousado, mas a gente tem certeza que a missão é muito maior do que isso, né? A gente quer promover a reinclusão desses idosos na sociedade, devolvendo a autonomia deles, ou melhorando a autonomia deles, para quem não perdeu, e incluí-los no digital também. Então, o nome do projeto é Saúde Todo Dia, dentro da metodologia Viva Mais. Bom, você comentou justamente sobre esse desafio, Flávia. Aí eu faço a pergunta, então, Renato, como de alguma forma tornar esse desafio um projeto e fazer com que essa população esteja realmente ali participando de forma ativa, porque é o que a Flávia comentou. O primeiro desafio é a atividade física e o segundo, ser incluído no digital. Bom, isso, ao primeiro olhar, a gente pode perceber que a pandemia nos trouxe essa possibilidade. As pessoas precisavam de alguma forma fazer atividade física.
E eu tive experiências com alunos de projetos sociais que eu tinha, tentando ministrar aulas e orientações através do telefone celular. Então, surgiram várias possibilidades, desde pequenas orientações de, com o dedo, levante a bolinha do WhatsApp, por exemplo, para que você receba a chamada, deixe seu telefone de pé. Então, nós vamos educar as pessoas para que elas entendam como é que funciona o telefone celular, informá-las de como colocar o aparelho, né, como ligar, e vamos fornecer o conteúdo, porque o que nós queremos dizer é que a prática de exercício à distância ela não é inédita. Nos anos 30 já se fazia isso pelo rádio, né, com cartes em jornal. Então, nós temos a mesma motivação, uma atividade simples, de fácil execução, mostrando às pessoas como elas podem melhorar em muito a qualidade de vida, com aulas de exercícios que vão constar como um conteúdo, e assim as pessoas vão no seu ritmo, dentro das suas possibilidades, portanto, com um olhar personalizado, elas vão fazer a atividade física e vão perceber as evoluções. Cada um evolui a seu tempo. Então não é tão complexo assim, à medida que tem uma frase também que é uma brincadeira, que é: se você tem algum problema, chame uma criança para resolver o seu problema com o celular. Eu experimentei essa sensação de avós chamarem os netos. Mas queremos mostrar para as pessoas que a pessoa idosa tem condição de fazer isso. Não é tão complexo assim. E a família pode também se envolver com isso, dando ensinamentos. Ou seja, vem aí uma inovação que mostra às pessoas idosas que elas conseguem fazer exercício com calma, usando poucos recursos dos seus aparelhos, e conseguem, com isso, melhorar a sua qualidade de vida. A gente estava, inclusive, até na tela para você, inclusive, até o Instagram do projeto, para você acompanhar também com mais calma. Lá você tem todo esse passo a passo desse bate-papo que a gente está fazendo agora. E, Flávia, a pergunta agora é: como, de alguma forma, montar esse projeto e as atividades que vão ser distribuídas nele? Pega o gancho no que o Renato falou, porque tem que ser atividades simples, né? Porque justamente você não tem ali o profissional presente para, de alguma forma, corrigir a postura ou a forma que esse exercício vai ser realizado, porque a gente sabe que o impacto disso também é negativo. Com certeza. Embora seja um projeto digital, nós tivemos a preocupação de individualizar. Então, como assim, né, que você vai individualizar no digital? Não é aleatório, entrou e sai fazendo o exercício. Pessoa que tiver interesse em ingressar no projeto, ela vai receber vários vídeos de avaliações. Do que consistem essas avaliações? Na capacidade funcional do idoso. O que é a capacidade funcional? A capacidade de ele realizar movimentos da vida diária. Então a gente quer entender aonde esse idoso está e a gente quer devolver essa autonomia. Como que a gente vai fazer isso? Não pode ser nada muito complexo. Visto que você falou, se não tiver um profissional do lado e ele executar um movimento errado, ele pode acabar se machucando. No entanto, os movimentos básicos do dia a dia, o que são movimentos básicos do dia a dia? Você sentar e levantar de uma cadeira, todo mundo faz isso, né? Então, você levantar o braço para pegar alguma coisa numa estante, você carregar uma sacola com compras. Então, assim, todo mundo realiza essas atividades. No entanto, se você organizar isso de acordo com o nível de condicionamento, e essa orientação vai ser dada, né, de cada indivíduo, e colocar atividades com segurança, tem toda uma orientação de segurança. Olha, você vai posicionar a sua cadeira dessa maneira, toda essa orientação vai ser dada. E outra coisa, como o professor Renato bem falou, se a família se envolver no processo, ou se tiver algum cuidador junto com esse idoso, e que possa se envolver nesse processo, vai ser legal incluí-lo também, porque pode auxiliar essa pessoa. Mas se não tiver, a pessoa consegue fazer com as orientações de segurança que serão dadas. E a gente não vai fazer nada que tenha um risco maior, né? Sempre a balancinha lá, segurança e eficiência. Então isso vai ser levado em consideração. Mas o que a gente vai visar? Devolver ou melhorar a autonomia desse público. O que a gente precisa, todos nós, sejamos idosos ou não? Precisamos de força, precisamos de flexibilidade, precisamos de coordenação, precisamos de agilidade, de equilíbrio. O idoso cai muito por falta de equilíbrio. Mas por que ele não tem equilíbrio? Porque ele não tem força. Então a gente sabe aonde atuar dentro de cada situação.
E pela experiência do professor Renato também, durante a pandemia, com atividades em grupo com idosos de maneira online, a gente percebeu que por mais que você não dê uma dose tão alta de exercício, uma dose mínima de exercício, já é capaz de trazer grandes benefícios na saúde dessa pessoa. E esse é o nosso intuito, a gente não quer tornar ninguém um atleta. Mas assim, se a gente despertar o gosto pela atividade física, tornar essas pessoas fisicamente ativas, isso é importante, porque não há barreiras, né? Muitas vezes o idoso pensa, não quero ir para uma academia porque eu não me sinto inserido naquele ambiente. Ele não precisa, ele pode fazer de casa, ele pode fazer do local que for mais conveniente para ele só precisa de um acesso à internet, né? E é bacana a gente colocar o idoso na internet também, porque a gente está estimulando mais uma função, que é a função neural dele, a função cerebral dele. Então ele está aprendendo mais uma atividade, né? Essa plasticidade cerebral que a gente chama é muito importante, né? É um desafio a mais ali. As pessoas falam, caramba, já trabalhei, já fiz tudo na vida e agora? Né? Então a gente está colocando um desafio a mais também e a gente acredita e está apostando muito forte nessa ideia. A gente, inclusive, tem um vídeo para mostrar para você que justamente trata um pouco também dessa iniciativa e a gente acompanha nesse momento. Por que surgiu a ideia desse novo programa, dessa nova comunidade na prescrição de exercícios de maneira online? Nós percebemos uma carência muito grande, não encontramos, na verdade, profissionais que prescrevem treinos online para essa população, e é uma população que fica muito marginalizada em relação ao exercício. E nós resolvemos incluir o idoso, que a gente sabe que é uma carência muito grande, nesse programa. Então, será de uma maneira acessível para esse público participar financeiramente e de uma maneira acessível digitalmente também. Então vai ter toda uma educação em relação ao digital para que eles possam ser incluídos no programa de atividade física e, consequentemente, possam participar cada vez mais ativamente da sociedade. É muito importante que as pessoas entendam que o idoso ele precisa fazer atividade física assim como todas as outras pessoas, cada qual adaptada à sua individualidade e à sua faixa etária. Pessoal, e aí como é que vai funcionar essa comunidade? Na verdade, o idoso vai entrar lá, ela vai ser toda digital, mas bem intuitiva. Então, assim, tudo muito explicadinho, do clique aqui, clique lá, para ficar fácil para essa pessoa conseguir utilizar a plataforma. Passado esse primeiro momento, vai existir uma anamnese que esse idoso vai responder ou sozinho ou com a ajuda de um acompanhante ou algum familiar, para que a gente possa entender com quem a gente está trabalhando. Depois vai ter uma avaliação da capacidade funcional desse idoso e vão ter vários exercícios explicando uma progressão, né? Ou seja, um passo a passo de como esse idoso pode realizar. De repente ele não consegue realizar o movimento de uma determinada maneira, mas vai ter uma adaptação para esse idoso. Então tudo isso vai estar dentro da plataforma para que esse idoso tenha um acompanhamento bem direcionado. As pessoas precisam viver em sociedade. É isso que nós queremos mostrar a vocês. A gente acompanhou então aí um pouco o trecho desse vídeo que fala um pouco mais detalhadamente a respeito sobre o projeto. E a minha dúvida foi a seguinte: vai ser uma plataforma, uma página, como que vai funcionar para a pessoa, por exemplo, que tem interesse em participar? Bom, vai ser uma comunidade fechada dentro do Instagram, para que as pessoas que tiverem interesse, elas se manifestam, e aí nós inseriremos essas pessoas. E há um preço simbólico, as pessoas ficam pensando, é caríssimo, é uma coisa inacessível. Não, olha, o valor é de R$ 39,97. É simbólico e é mais barato que uma caixa de remédio contra a pressão ou para glicose. Então, o que a gente quer mostrar com isso é que com essa taxa que a gente está colocando, com o que a gente tem a oferecer às pessoas, né, nós podemos, assim como foi mostrado no material, tirar o idoso de um estado de isolamento. A pessoa, às vezes, uma senhora, um senhor sedentário que já criou seus filhos, não tem alguém que motive e oriente para uma atividade física sistemática. Exercício ele só traz benefícios quando ele for feito várias vezes por semana. É como um hábito higiênico, escovar os dentes, tomar banho, assim como uma medicação. O exercício tem o mesmo efeito. Faça exercício 3, 4, 5 vezes por semana, e à medida que você for se desenvolvendo, você vai colher os benefícios da atividade física. O que a gente quer mostrar? Benefícios funcionais, ou seja, terei mais força para levantar da cadeira, da cama de madrugada para ir ao banheiro. É simples falar assim, mas é o que acontece.
por exemplo, tenho força hoje, não há escape de urina. Tenho força hoje, consigo subir no ônibus, vou ao mercado, à feira, pego uma sacola e volto andando. Eu consigo hoje colocar a camisa, a roupa de baixo da mulher, né, um vestido, sutiã. Como eu tenho alunos idosos e trabalho com movimentos tão simples para calçar os sapatos, estender as pernas e esticar as meias, pendurar alguma coisa, alcançar alguma coisa em casa, um pote acima da cabeça, numa estante. Isso pode parecer uma besteira para qualquer um que esteja nos assistindo, mas tem tremendo impacto na vida das pessoas. Tem um impacto ao ponto de interferir na autoestima. Você imagine alguém que não consegue se vestir, não consegue ir ao banheiro, não consegue subir a escada de casa, não consegue carregar o animalzinho, ou enfim, qualquer atividade corriqueira. Essa pessoa entra num modo de queda, de declínio da autoestima. E o exercício traz exatamente esse benefício. Estou melhorando, me sinto mais forte, mais confiante, posso sair na calçada e não vou me desequilibrar. Posso abraçar um amigo e não ficar com medo de ele me derrubar. Eu posso fazer de tudo. Enfim, o que eu vejo que me dá uma tremenda felicidade, muitas vezes nesse programa que eu tenho ainda como teste para o que a gente está lançando, as pessoas me dizem assim, olha, meu médico mandou lhe dar os parabéns. Aí eu falo, não sou eu, é você que vem, faz a atividade e assim a sua pressão arterial melhorou, assim a sua glicose sanguínea melhorou, assim você se sente mais disposto. E é simples, né? A simplicidade talvez seja uma grande saída para as pessoas que não têm um acesso a tudo isso que o mundo, né, dos negócios, fitness, distribui para as pessoas, uma imagem de juventude. E às vezes o idoso fica lá, né, como a gente marginalizado, botou, marginalizado, né? No aposento, isolado. Vovó está ali, mas ela não sai não. Vamos chamar vovó, vamos trazer vovó. Se eu fosse a vovó, sacudia e ia sozinha. E fazia sozinha, chegava de surpresa na casa da nora, entendeu? Para dar logo aquela desarrumada. Por quê? Porque a vida é assim. Porque é possível dar mais qualidade de vida aos muitos anos de vida. Tá? E traz também, que a gente estava comentando, a questão da independência até mesmo do próprio idoso. Justamente, eu preciso ir na farmácia, mesmo que ele precise tomar um medicamento, ele consegue ir à farmácia, ele vai ao mercado, sem essa dependência dos filhos, sobrinhos, netos, enfim, para determinadas funções. E Flávia, eu queria que você falasse agora um pouco. A pessoa está interessada, como que ela pode fazer para fazer parte desse projeto? Entra em contato com vocês pelo Instagram, tem algum número de telefone? Lá no Instagram da Metodologia Viva Mais, tem todo um passo a passo, né? Então a gente lançou hoje, 10 horas da manhã, tivemos uma live lá que ficou inclusive salva. A pessoa comenta que tem interesse no projeto, eu quero, né? O famoso lá do marketing digital. E aí a gente vai entrar em contato com essa pessoa. Vamos pegar o número dela, vamos mandar todo um protocolo de avaliação. Já existe uma página fechada onde essa pessoa vai ser direcionada, onde ela tem acesso a todo esse conteúdo. E ainda tem uma novidade muito legal, a gente terá um grupo fechado, né, de WhatsApp, onde as pessoas podem colocar as dúvidas delas ali e as questões que possam vir a surgir, né? De repente, fazer esse movimento, sentir um incômodozinho no joelho, é possível fazer alguma coisa diferente? E aí, uma vez por semana, eu e o professor Renato Farjala estaremos ao vivo com essas pessoas para elucidarmos todas as dúvidas. Então, é uma consultoria e é uma troca, né? Não é simplesmente o online, está aqui seu programa de exercício e segue com ele. Não, a gente vai ter todo um acompanhamento ao longo do período. Assim como tem avaliação, terão momentos de reavaliação. Para que serve isso? Para a pessoa perceber se aquele exercício está fazendo efeito, quantificar o quanto ela melhorou ou não, né? Porque se ela não melhorou, alguma coisa está deficiente. O que foi? Ela não fez na frequência que deveria ter feito, né? Porque muitas vezes a gente tem que assumir essa autorresponsabilidade também. Não fiz nada e não melhorei. Mas é claro que não vai melhorar, porque você não fez. A partir do momento que você fizer, aí a gente pode pensar, caramba, fez e não surtiu efeito, será que está muito fraco? O que será que está acontecendo aqui? E aí a gente consegue direcionar de uma maneira adequada. Mas assim, é muito difícil isso acontecer. Quando a pessoa faz, normalmente ela tem um bom resultado. A não ser que tenha algo muito errado ali no meio do caminho, que normalmente não é o caso. Mas assim, é interessante por causa disso. Então a pessoa dá um eu quero lá no Instagram, da @metodologia Viva Mais,
ou na página do professor Renato Farjal, de preferência na página da metodologia, ou entra em contato direto comigo ou direto com o professor Renato, mas a gente está direcionando mais para a metodologia. Aí ela vai ter acesso ao Saúde Todo Dia, que é esse projeto de atividade física para idosos. Consequentemente, já vai ser incluída em um grupo fechado de WhatsApp e já vai ter esses encontros com a gente pelo valor simbólico de R$ 39,97. E uma coisa interessante que você estava falando ali, Richard, em relação à autonomia e à independência, a gente trabalha com idosos há muitos anos. O professor Renato tem uma experiência muito maior do que a minha. Sou formada há 16 anos. Inclusive foi meu mestre na universidade, tenho um grande prazer de estar aqui ao lado dele hoje. Mas a gente conversa muito com idoso, eu sempre trabalhei com idoso desde que eu me formei. E uma queixa muito comum deles é a seguinte: poxa, meus familiares não deixam fazer nada. Eu voltei a ser criança, eu fico nessa dependência, isso é uma coisa que me deixa muito chateado. E a gente consegue alcançar isso e entender isso. E muitas vezes as pessoas, em um olhar de cuidado, né, uma cultura que já vem toda errada, né? O idoso tem que ficar sentadinho lá, o idoso não pode esperar em pé, ele tem que ficar sentado. Não, o idoso não pode fazer força, o idoso não pode carregar a sacola daqui, vovó, a sacola que eu carrego. E é assim, quanto mais você vai protegendo, entre aspas, esse idoso, mais você vai deixando esse idoso dependente. Então, assim, a gente percebe o ciclo, né? Quanto menos atividade ele faz, mais dependente ele fica, maior isolamento social, maior grau de ansiedade, depressão, e aí vai entrando numa bola de neve. Vai perdendo cada vez mais força e vai ficando cada vez mais desequilibrado, e de repente sofre uma queda e aí a gente sabe que a coisa complica. Então a gente quer quebrar esse ciclo e quer proporcionar um acesso digital à prática de atividade física. O professor Renato usa uma frase que virou nosso slogan: não há barreiras para atividade física. De fato não há. Não há aquela questão, como ele mencionou, o mundo fitness muitas vezes propõe coisas, é o invencionismo, né? Cada vez tem que surgir uma coisa nova. A gente entende, a pandemia nos trouxe isso muito claro, o quanto a prática de exercício é importante para tudo, para a sua saúde física e para a sua saúde mental. Exato. Então, e não precisa reinventar a roda. Precisa fazer o básico, bem feito e bem estruturado. E é uma questão também que as pessoas hoje, é até algo curioso, que fica até aqui como uma reflexão, que às vezes a pessoa pega um carro, vai para a academia para ficar meia hora na esteira. Não que isso seja um problema, tá, pessoal? Não tem nada a ver com isso. Mas é só para você ter a noção de que você pode realizar atividades em casa também. São coisas simples, como o projeto está apresentando. Você pode fazer atividades em casa a partir do momento de você levantar da cadeira, de você pegar ali, por exemplo, um saco de açúcar, tem 1 quilo, você está fazendo exercício nesse caso. São questões simples que às vezes no dia a dia, né, e de tanto que a gente acompanha, não, para eu cuidar da saúde eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer caminhada ou corrida, e não, você pode fazer dentro de casa também. E aí eu faço a pergunta, Renato, qual que é a importância da família nesse caso? A gente sabe que nem em todas as ocasiões a família vai estar presente, mas de ter a família ali também para apoiar essa iniciativa e também para desconstruir, digamos assim, aquela proteção que a gente estava falando, de que não, ele tem que ficar sentado porque senão ele vai se machucar. Muito pelo contrário, ele tem que se movimentar justamente para fortalecer. Muito boa pergunta essa, né? Bom, é cada vez mais normal que as pessoas morem até mesmo sozinhas, porque viveram sozinhas, ficaram viúvas, os familiares moram longe. A família, evidente, que é um acréscimo importante, porque sabendo dessa vontade do idoso, ou até mesmo dessa compreensão que a família tem sobre o exercício, sobre esse acolhimento, né? A família serviria de motivação para o idoso, serviria como um apoio, né? Em muitos momentos eu tenho alunos que os filhos preparam a cadeira para a pessoa realizar os exercícios. Os filhos ajudam na sintonia do telefone, ou vem falar comigo, fala, olha, levei mamãe no médico, e ele disse isso, assim, assado, assado. Pelo telefone de lado, assim, comigo falando, eu falo, olha, o que eu estou conseguindo fazer? Motivar as pessoas da família para que entendam o que a gente está comentando. Não é para aposentar e abandonar o seu idoso, é para inseri-lo nessa modernidade, nessa contemporaneidade que a gente vive, que é louca, dinâmica, sim, mas inseri-lo com as melhores ferramentas, com o melhor de cada ferramenta. A gente pode usar o celular para fazer fake news
e pode usar o celular para aprender, para ler, para entender sobre poema, para entender sobre exercício, sobre atividade física. Então, é uma forma de educar através dessa caixinha mágica e utilizar essa caixinha para motivar as pessoas com exercícios que eu vou mostrar. Esse aqui, ó, isso aqui, ó, para você pode parecer um absurdo se você está aí me assistindo, mas se você fizer exercícios como esse, você está, por exemplo, iniciando ou terminando uma aula de atividade física. Estender as pernas, não vai ser possível mostrar aqui, né, pela câmera, mas quando você estende as pernas, você imagina uma pessoa que fica o tempo inteiro parada e se ela começa a fazer esses exercícios e se logo, logo aquela bisa, aquela vovó, aquele tio já começam a fazer outros exercícios, isso é atividade física, isso é exercício sistemático. Você fala, ah, mas que coisa simples. Remeto ao início. Olha só como a família compreendendo que isso para aquela pessoa é crucial para a manutenção da saúde dela, para a manutenção do bem-estar. Eu garanto que uma pessoa assim, ativa, ela dá muito menos trabalho do que muitas pessoas se queixam dos idosos, que papai isso, mamãe aquilo, vovó aquilo. Agora, com o exercício, com a autovalorização, com a consciência, você tem a família consciente de que aquela pessoa vive, ela merece, já produziu muito, merece esse apoio, né? Então é como se fosse assim, uma campanha também que inclui a família, para que as pessoas entendam, olha, vamos incentivar a vovó, a titia, a mamãe, a minha irmã mais velha, vamos incentivar essa pessoa a fazer aquele exercício matinal, bem simples, que confere a ela um grau de autonomia essencial, que vai dar menos dor de cabeça para a gente, vai dar mais segurança para ela, e assim você tem acaba se transferindo como um dado de saúde coletiva, né? Porque países onde as pessoas são mais fisicamente ativas, você registra menos doenças crônicas, a hipertensão, a obesidade, o descontrole da glicose, o diabetes, entre outras coisas, a depressão agora. Então é isso, a família tem que se conscientizar um pouco mais sobre essa importância de motivar, não discriminar, motivar, facilitar, proporcionar, e também pode entrar nessa, né? Pode começar a fazer exercício também, porque a gente sabe que tem gente da família que não é idosa, que precisa de exercício, do mínimo necessário de atividade. Nós temos essas informações também. Bom, então vamos lá. Que tipos de exercícios básicos, para quem hoje, por exemplo, é sedentário, não está acostumado a realizar atividade física, pode iniciar para, de alguma forma, se tornar uma pessoa mais ativa? Bom, Pode. Bom, olha, como eu disse, essa frase se tornou célebre, né, no projeto. Sim. Não existem barreiras. Você pode usar o pequeno tapete do seu quarto, da sua sala, na frente da sua televisão, para fazer exercícios. Eu estou sentado em uma cadeira. Suponhamos que eu tenho 95 anos. Estou aqui assistindo o programa, eu almocei, eu estou aqui assistindo o programa e eu posso fazer exercícios, como por exemplo este aqui, de pentear o cabelo, e eu chamo esse de pentear o cabelo do tupete à nuca, porque remete exatamente ao gesto de uma geração que viu James Dean e Elvis Presley e que hoje está na terceira idade. E você mexe, e você mexe, e você contrai, e solta, e você gira. São exercícios que dão mobilidade, que trabalham, que estimulam. Exercícios de sentar e levantar da cadeira com apoio e depois sem apoio. Exercícios de esticar as pernas, mexer ponta calcanhar. São exercícios que vão dar a essa pessoa o mínimo de estimulação. Há um dado muito importante no mundo, que pessoas que têm mais massa muscular em membros inferiores adoecem menos e têm menos problemas de saúde. As pernas são um grande grupo muscular. Quando a gente mexe, movimenta, estimula esse grupo muscular, a gente provoca até reações cardiológicas, ou cardíacas, melhor dizendo. Seu coração está trabalhando, à medida também que você está fortalecendo as pernas, as articulações do joelho, né? Quem sente muita dor, aquele inconveniente, meu joelho dói quando muda o clima, aquele papo, né? Vai chover, meu joelho está doendo, vai chover, minha coluna, espinhela, vai chover. Isso é uma hipocinesia, ou seja, falta de estímulo leva ao surgimento de desequilíbrio, de dor.
E às vezes o idoso se enche de anti-inflamatório e vai se contaminando, vai se enchendo de medicação, quando ele deveria só fazer movimentos que geram muitos benefícios e trazem a ele o mínimo de estimulação. E eu não vou tirar a camisa e botar aqui, porque não vai ficar bem com o microfone, né? Mas são gestos muito simples, né? Pessoas já viu, eu conheço idosos que tinham que ter ajuda para se vestir depois do banho. Olha que constrangimento. Uma pessoa precisa tirar e me colocar a roupa. Não é possível. A pessoa toma banho na hora que ela quiser, né? Porque afinal de contas ela é dona da vida dela, ela põe a roupa de baixo, ela muda a camisa, e é isso que a gente quer oferecer às pessoas. E o passo seguinte é um condicionamento físico. É um condicionamento que vai levar a pessoa a ter um pouco mais de saúde, um pouco mais de desempenho, né? E, enfim. Só complementando aqui, como bem o professor Renato colocou, às vezes as pessoas pensam que tem que ser algo muito complexo, né? Então foi perfeita essa explicação do professor Renato, porque talvez para você que esteja aí em casa nos assistindo, seja jovem, seja fisicamente ativo, ou não seja fisicamente ativo, mas seja jovem, então você tem a juventude a seu favor. Esses são movimentos muito bobos. Você fala, não é possível que isso vai trazer algum benefício. Vai. Muitas vezes o idoso ele fica em casa longos períodos em frente à televisão, frente a uma tela, ou fazendo palavra cruzada. Eu brinco porque eu tenho um idoso assim, que fica muito ali na palavra cruzada, e ele não tem mobilidade nenhuma. Então, assim, o movimento rotacional ali de pescoço dele é muito difícil. E aí você pensa assim, é uma coisa tão boba. É pra gente. Exato. Mas assim, quando você entende o impacto que isso tem na vida da pessoa, e outra coisa, o fator psicológico, como o professor Renato acabou de colocar, essa dependência de tomar banho, precisar de ajuda para alguém, te vestir, isso é muito ruim. Então, a gente precisa ter mais empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí, quando a gente entende que você devolver autonomia, a gente chama na educação física isso de autonomia funcional, né? Então, quando você consegue devolver essa autonomia para atividades básicas da vida diária, você muda a vida de uma pessoa. E isso pra gente não tem preço, né? Então, realmente não tem preço. O que a gente entrega é valor, né? A gente entrega devolução de reinserir essa pessoa na sociedade ou melhorar a condição de vida dela. É isso que a gente quer com a atividade física. Esse é o nosso propósito dentro desse projeto e a gente enxerga uma coisa muito maior. A gente entende que a pirâmide inverteu. Hoje a gente tem cada vez mais idosos e o número de nascimentos está cada vez menor. Então a gente precisa olhar com atenção para esse público e muitas vezes esse público carece de profissionais para trabalharem com ele. Porque as pessoas querem, é muito mais legal você trabalhar de repente com um cara que quer ganhar massa muscular, quer ficar bonitão lá pro verão, ou pra menina que visa uma estética. Pode ser bacana trabalhar com esse público, mas e o idoso que precisa? Quem vai lá e vai dar a mão para ele, vai trabalhar com esse público? Então, assim, muitas vezes eles não têm essa atenção do profissional também. Até porque a gente brinca que o idoso, ele às vezes vem com aquele combo, né? Ele pode vir hipertenso, ele pode ser diabético, como a previsão do tempo ali, né? Do joelho e da coluna, mas vem com as artroses já associadas. E assim, nunca é tarde para começar. Por mais que essa pessoa nunca tenha feito atividade física na vida, pode ter tido uma vida toda sedentária. Porque hoje a gente tem uma consciência diferente em relação à atividade física, né? Lá atrás as pessoas não tinham isso. Então, nunca fiz nada na vida. Se eu começar, ainda há tempo? Sempre. Sempre é tempo de começar, sempre é tempo de melhorar. E a gente precisa romper a barreira de o idoso não pode fazer força. A gente faz força, o ser humano ele faz força para tudo. Agora, o grau de força é que às vezes a gente pensa em força, meu Deus, uma barra, anilhas, coisas muito pesadas. Não, a força, às vezes uma força máxima para um idoso é levantar de um vaso sanitário. E a gente menospreza isso, né? Então a gente precisa entender e ter um outro olhar e trazer essas pessoas para essa autonomia. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui para falar desse projeto e também dessa necessidade de ter essa sensibilidade por parte dos profissionais e também da família e, lógico, de fazer o pessoal se movimentar, sair da cadeira literalmente
e ter uma vida mais ativa. Obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos e posso só felicitar aqui todos os profissionais de educação física, aproveitando que estamos comemorando hoje 25 anos de regulamentação da nossa profissão. Perfeito. Subimos de um patamar, né, professor Renato? Reconhecidos como área da saúde e, de fato, a gente percebe que hoje a atividade física faz parte de tudo. Então, ela traz inúmeros benefícios. A atividade física é muito além da estética. A atividade física atua em toda uma prevenção e manutenção da saúde. Então, parabéns a todos os profissionais de educação física, os nossos colegas. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela presença. Obrigada. Para você que está nos acompanhando, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, a gente traz muita notícia para você, informação e também, é claro, a previsão do tempo. Afinal, o fim de semana está chegando, muita gente gosta de realizar atividade física, outros optam por um passeio, por uma viagem. Então, é importante saber como que vai estar o tempo também. O intervalo é rápido e a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas.
ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do Estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou, mas a gente quer mais. O governo do Estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate, de volta. A gente dá início agora então ao nosso noticiário. A gente já começa com uma informação importante. Na última quinta-feira, policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar resgataram uma vítima de sequestro após receber um pedido de socorro por meio de uma mensagem no Instagram da unidade. A solicitação de ajuda chegou na manhã através de um pedido relatando que a vítima estaria em uma residência mantida em cárcere privado no centro de Petrópolis.
Imediatamente foi desencadeada uma ação de inteligência. No momento em que as equipes se deslocavam para o local, uma senhora abordou os policiais e informou que a filha estaria desaparecida e que estaria sendo feita refém na região de uma casa, na região do 14 Bis, bem próximo ali, por exemplo, à Praça da Liberdade. Os agentes foram ao local e, após minuciosos trabalhos de inteligência, conseguiram resgatar a vítima, que foi encaminhada para a unidade de saúde da região. O suspeito foi preso. Com ele, os militares apreenderam cocaína, maconha e também uma quantidade de dinheiro em espécie. E a ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia. Amanhã será o dia D de multivacinação. A campanha, a gente lembra para você, de multivacinação é uma orientação do Ministério da Saúde para ampliação da cobertura vacinal no país, principalmente nas crianças e adolescentes. Em Petrópolis são ao todo 15 postos de saúde. Em Três Rios, por exemplo, vão ser 26 unidades de saúde funcionando neste sábado. Entre elas as clínicas da família, a unidade de Bem Posta e também do bairro Habitat. Todas as vacinas do calendário básico das crianças e dos adolescentes vão estar disponíveis. Os locais vão funcionar de 8 da manhã até as 4 horas da tarde em Três Rios. Já em Nova Friburgo, a campanha de multivacinação vai ocorrer nas unidades básicas de saúde de Olaria, Suspiro, Conselheiro Paulino, entre outras. Todas com funcionamento entre 9 e 3 horas da tarde. A Secretaria de Saúde de Paraíba do Sul também informou que vai realizar a campanha nas unidades do município. Entre elas, as unidades básicas de saúde, ou também conhecidas como UBS, de Sardual e também de Barão de Angra, com funcionamento de 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Para ser imunizado, independentemente da cidade, é preciso levar no dia o CPF, o cartão do SUS e também a caderneta vacinal. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, somente no primeiro semestre de 2023, cerca de 2.900 pessoas desapareceram no estado do Rio de Janeiro, um aumento de cerca de 11% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados apontam ainda que, em média, 483 pessoas desapareceram por mês. Os números são ainda mais alarmantes quando são analisados todos os registros feitos em 2022. No período, 5.255 pessoas sumiram em todo o estado, um aumento de 30% quando comparado a 2021. Ainda segundo o ISP, em 2022 a maior incidência de desaparecimentos foi entre pessoas de 15 a 29 anos, que registraram 1.839 casos, seguido pelas vítimas na faixa etária de 0 a 17 anos, que representam 1.258 desaparecidos. Pessoas com mais de 60 anos representam o menor número de casos, sendo 609. Entre as crianças e adolescentes, 60,5% dos desaparecimentos são de mulheres, enquanto entre os jovens de 15 a 29 anos, os homens representam 63,1%. O mesmo perfil se repete entre os idosos, sendo homens 68,3%. O banco de dados do programa SOS Crianças Desaparecidas tem 27 anos e já registrou 4.307 casos. Desde então, 3.711 crianças e adolescentes foram localizados, o que representa uma taxa de sucesso de mais de 86%. Só em 2023 foram realizadas 90 localizações, permanecendo ainda 11 casos de desaparecimento em aberto. A Prefeitura de Petrópolis suspendeu a realização da edição 2023 da Serra Serata, evento que celebra a cultura italiana no município. O fato foi comunicado durante uma reunião entre os setores de cultura e turismo e também da Casa de Itália, que tem uma parceria com o município para organizar o evento. Essa decisão foi tomada na última terça-feira, mas a Prefeitura informou somente ontem, quinta-feira, da não realização do evento. A Anita Garibaldi, que é inclusive a diretora da Casa de Itália, comenta sobre essa decisão que foi tomada. Boa noite, eu sou a Graça Vescovini, presidente da Casa de Itália, Anita Garibaldi, e eu venho até vocês para comunicar que temporariamente a festa Serra Serata, que se daria de 14 de setembro a 24 de setembro no Palácio de Cristal, foi temporariamente suspensa por conta do corte do ICMS.
Vamos rezar para que tudo dê certo, que Petrópolis volte a se equilibrar na balança financeira e que a nossa festa, que é a festa de vocês também, possa acontecer. Muito obrigada. Boa noite. A gente vê até na fala dela a tristeza da não realização do evento, né? Mas ficam questionamentos a respeito dessa decisão, porque a prefeitura fala que o evento ele foi cancelado justamente por conta da queda na arrecadação do ICMS. No entanto, a festa é realizada com os recursos da própria festa da edição anterior. Então não teria motivos aí nesse caso para não realização da festa. É o primeiro ponto. Entre outras questões também que estão atreladas ao ICMS, mas a gente vai trazer com mais dados, apurado, com mais cuidado para entender e trazer para você apresentar esses dados e os questionamentos também à Prefeitura de Petrópolis. Neste ano, só para lembrar, a festa aconteceria entre os dias 14 e 24 de setembro. O município ainda informou que o cancelamento foi realizado devido à queda na arrecadação de ICMS, como a gente comentou, alegando que vai priorizar os serviços básicos do município, como hospitais, o pagamento de servidores públicos e também das indenizações aos moradores do Morro da Oficina. Vamos falar sobre esporte. O nosso repórter Eric Portela não, Eric Portela da Previsão do Tempo, ele chega daqui a pouco. Vamos falar com o nosso repórter Gabriel Hatz, que vai trazer as informações para a gente. Teve jogo do Serrano e teve vitória também. Boa tarde para você, Gabriel Hatz. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Isso mesmo, vamos começar falando sobre o Serrano. Ele disputou nesta tarde dessa quinta o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Rio. Enfrentou o Boa Vista aqui no Atílio Marotti e venceu por 1-0. Se puder colocar na tela o lance do gol. Após um cruzamento de Rafinha, o zagueiro Diego Macedo cabeceou para o fundo da rede, um belo gol para garantir a vitória do Serrano e a vantagem para o jogo de volta. Ou seja, um empate 1-0, 0-0 já no jogo de volta já garante a classificação para as quartas de final. Opa, tá aí, então é importante lembrar, esse jogo foi aqui, o próximo jogo fora de casa. É preciso tomar cuidado também, porque a torcida, bem provável, vai apoiar o adversário para tentar levar a vitória. Vale lembrar também que esse jogo marcou a estreia do filho do Adriano Imperador, o Adrianinho, conhecido como Adrianinho Carvalho. Ele ficou muito feliz no final do jogo, homenageou a mãe, falou que é um apoio muito grande ter ela lá no estádio e quase marcou um gol, por pouco, quase chapou no cantinho, mas não entrou a bola. Faz parte, ainda tem muita partida para acontecer, até lá ele chega e marca o gol dele para consagrar. Vamos saber se vai ser bom igual o pai, né? E nesse final de semana também teremos um evento de automobilismo. O chefe da equipe Ipiranga Racing, vou até ler porque o nome é complicado. Andréas Mateis, chefe da equipe Ipiranga Racing, contou um pouquinho como é que vai ser esse evento aqui em Petrópolis. Esse final de semana nós vamos ter um evento importante em Petrópolis, que é o Circuito Imperial de Automobilismo, né, onde nós estamos resgatando a história do automobilismo que aconteceu em Petrópolis, especificamente o Circuito Imperial de 1948 até 1968. Então vai ser um evento bem legal, que vai ter atividades sábado e domingo praticamente o dia inteiro. A exposição dos carros será ali perto da Catedral. E no domingo vai ter ride, né, são 2 voltas que os carros antigos vão dar no circuito original. E no Centro de Cultura nós vamos ter exposição de várias coisas da época e também do automobilismo moderno. Então conto com a presença de vocês para a gente prestigiar o evento e com isso também estar prestigiando a nossa cidade, necessitada de turismo. Tá aí então, evento também aqui em Petrópolis, para quem gosta aí de automobilismo, pode aproveitar. Inclusive esse aqui é um evento um tanto quanto já conhecido aqui no nosso município, né, Gabriel? Isso mesmo. E também vale lembrar que vai ter uma competição de pit stop com algumas equipes renomadas de Stock Car aqui. Então vale a pena curtir, se tiver um tempinho, participe do evento, curta. Quem gosta de carro, com certeza é um evento top. Tá certo, então é isso aí. Além de esporte, tem evento também atrelado aí ao tema que a gente está trazendo aqui para você. Gabriel, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Obrigado a todos de casa. Bom, a gente fala agora sobre Petrópolis mais uma vez e também sobre o transporte público. E você vai me perguntar por quê. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
ela, para você que está em casa nos acompanhando, só lembrar, Petrópolis teve uma intervenção e a Cascatinha começou a operar, teve a operação, né, suspensa, e a cidade das Hortênsias entrou no lugar da Carangola. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele garantiu então que as linhas que estavam sob responsabilidade da Cascatinha e foram suspensas vão continuar com a cidade das Hortênsias. Essa decisão foi tomada e a gente traz então essa informação para você. A Cascatinha chegou a ingressar com uma ação no Tribunal de Justiça pedindo a intervenção dessa operação. No entanto, esse pedido foi negado justamente por conta das questões administrativas da empresa, né, que passa por recuperação judicial, tem questões envolvendo aí também os incêndios, né, o incêndio na garagem das empresas. E então, com isso, essa decisão do Tribunal de Justiça mantém ali respaldo da ação do município e a operação na localidade do Carangola continua sendo da cidade das Hortênsias. A gente vai falar agora sobre o ISP, que é, né, como você já sabe, o Instituto de Segurança... Perdão, vamos falar sobre o PIB. A economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano, na comparação com os primeiros 3 meses do ano. O Produto Interno Bruto, o PIB, ou seja, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, somou aí mais de 2,65 trilhões de reais. O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. O PIB acumula uma alta de 3,2% no período de 12 meses e nesse semestre a alta acumulada foi de 3,7%. O crescimento no segundo semestre de 2023 foi de 0,9%, quando comparado imediatamente ao anterior, e é a 8ª alta seguida nesse tipo de comparação, mas aponta também uma desaceleração, já que nos primeiros 3 meses do ano houve um crescimento de 1,8%, quando comparado ao trimestre de 2022. Os dados divulgados hoje situam a economia brasileira em um nível de 7,4% acima do patamar pré-pandemia e a posiciona no ponto mais alto da série histórica. No ano passado, o aumento é de 3,37% e no acumulado é de 2,52%. Os resultados contemplam estabelecimentos nos formatos de atacarejo, supermercado convencional, loja de vizinhança, hipermercado, mini-mercado e também o e-commerce. Todos os indicadores são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, medido também pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com as abras, os preços hortifrutigranjeiros das carnes, dos laticínios e dos alimentos industrializados devem ser elevados em função do aumento dos preços dos combustíveis, principalmente o óleo diesel. Os dados da associação indicam que o valor da cesta de 35 produtos de largo consumo, como por exemplo alimentos, bebidas, carnes e produtos de limpeza, além de itens de higiene e beleza, em julho teve uma queda de 1,51%. Na comparação com junho. Em média, os preços das cestas básicas baixaram de R$ 741,23 para R$ 730,06, o menor valor registrado desde fevereiro de 2022. Na análise regional, a maior queda foi na região sudeste, de 1,58%. Foi seguida do sul, depois nordeste, norte e o centro-oeste. Mudando de assunto, o Rio de Janeiro vai ganhar um moderno data center com uma infraestrutura segura e com mais qualidade para empresas de tecnologia. O protocolo de intenções entre o governo do estado e a multinacional norte-americana Cloud HQ foi assinado na última quinta-feira. Com investimento superior a R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais, o centro de processamento de dados vai ser instalado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A previsão é que o empreendimento entre em operação em setembro de 2025. A gente, inclusive, tem a sonora do governador Cláudio Castro a respeito desse tema. Bom, parece que a gente não vai conseguir colocar agora para você. Enquanto isso, a gente muda de assunto e traz aqui a previsão do tempo. Afinal, o fim de semana está chegando
E é claro, tem muita gente que marca compromisso, gosta de aproveitar para curtir com a família, então vamos saber como que vai ficar o tempo nesse fim de semana. Vamos conversar então com o nosso repórter, o Eric Portela, para saber como que vai ficar o tempo. Hoje realmente a gente viu, né? Já tem mais sol, temperatura não tão abaixo, né? Não tão amena, né? Como a gente viu na terça, na quarta e na quinta-feira. Então vamos saber com ele como que vai ficar. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. E o tempo? Como que vai ficar esse fim de semana? Chove, não chove? Vai ter sol? Richard, finalmente o fim de semana chegou e agora é hora de aproveitar. Só que para aproveitar bem o fim de semana, a gente precisa saber a previsão do tempo, né? Eu já posso adiantar que não há possibilidade de chuva para o sábado nem para o domingo. Aqui em Petrópolis, hoje, a temperatura ainda deve se manter estável, podendo chegar à máxima de 26 graus. Mas para amanhã ela já deve passar por uma ligeira elevação. Olhando aqui no nosso telão, vocês conseguem ver a previsão para sábado, dia 2 de setembro. E em Nova Friburgo, o sábado será de poucas nuvens no céu e sem possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre mínima de 12 e máxima de 23 graus. No domingo também não deve chover. Em Teresópolis, o dia será de sol entre nuvens e a temperatura deve chegar à máxima de 27 graus. Já no domingo, a máxima será de 29 graus. Em Petrópolis, não há previsão de chuva tanto para o sábado quanto para o domingo. A diferença será nos termômetros, que no sábado devem variar entre mínima de 13 e máxima de 26 graus, como mostra aqui no nosso telão. E no domingo, a máxima será de 28 graus. Em Paraíba do Sul, no sábado, a temperatura vai passar por uma ligeira elevação, variando entre mínima de 17 e máxima de 30 graus. No domingo, a máxima será de 32 graus. Também não há possibilidade de chuva para o fim de semana em Pati do Alferes. O sábado será de poucas nuvens no céu, enquanto no domingo a temperatura deve passar por uma elevação, podendo chegar à máxima de 30 graus. E em Três Rios, o sábado será de ventos fracos, poucas nuvens no céu e sem possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. No domingo também não deve chover. Richard, o fim de semana vai ser do jeito que a gente gosta, com sol e sem chuva. Vai aproveitar para descansar, sair com a família ou vai estar trabalhando? Olha, Eric, esse fim de semana eu tô de plantão, então vou estar trabalhando, mas é aquilo, né? Dá tempo também de aproveitar um pouquinho o fim de semana, principalmente pra gente que gosta desse clima um pouco mais quente, né? E sem chuva, dá para aproveitar um pouquinho sim. Eric, e você? Agora eu pergunto, o que você vai fazer nesse fim de semana? Olha, Richard, eu vou aproveitar o meu final de semana. Fim de semana passado choveu bastante, ficou frio, então esse final de semana eu quero aproveitar, quero sair, me divertir com a minha família, com os meus amigos. Tá certo. Bom aproveite então. Bom fim de semana para você. Obrigado pelas suas informações. E para você que está em casa, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Um bom fim de semana para você. A gente volta na segunda-feira, 13h da tarde, ao vivo, é claro. E você é o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e na segunda-feira a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.